Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá, né? Bom, boa noite a todos. Pelo adiantado da hora, imagino todo mundo cansado. Meia hora? 30, 40? 20, 30, tá. Vai dar tempo do debate. Isso. Não, vamos combinar. 20, 25, tá. Quero me adequar à realidade. Bom, então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, o convite que eu recebi do professor André Ancona Lopes, o Marcelo também, com quem eu tive contato, né, o André Malverdes. Deve ter são dois. Malverdes. Sim, André Malverdes, é você, né? Sim. A gente se falou rapidamente aqui. Confesso que naquela hora eu não toquei que era você, desculpa. Tive também contato com a Laila, não sei se ela está aí. Prazer. Vocês me desculpem, mas... Olha, agradeço o convite de vocês, parabenizo. Esse já é o 8º encontro, né? Acho que isso tem que ser louvado, deve ter sido ressaltado aqui, né? Uma iniciativa que resiste bravamente, né? Um encontro que já está na 8ª edição, convenhamos, né? Isso é muito bacana. E não só em termos de Brasil, não, estou falando em termos de mundo, né? Em termos internacionais. Não é fácil, né? A continuidade de eventos assim. Então, agradeço muito o convite. Sinto muitíssimo não ter estado aqui ontem e hoje mais cedo, não vou me estender aqui, mas expliquei a eles sabem da minha situação. Realmente não foi possível, mas o Marcelo já me fez um relato rápido ali e depois eu quero saber mais, né? Então, eu recebi esse convite super honroso de fazer aqui essa conferência de encerramento, né, que na verdade vai ser uma conversa. E pelo fato de eu não ter participado do evento, né, eu corro o risco aqui de me repetir, de dizer algo que talvez não seja lá muito adequado. Fiquem à vontade de protestar ou me avisar na hora, de qualquer maneira a gente vai poder conversar no final, né? Quando eu recebi esse convite, inicialmente eu pensei que eu gostaria de arriscar falar um pouco sobre um tema que seria assim, alguma coisa não diretamente relacionada àquela coisa mais dura e fria da arqueologia, mas pensando, né, nos arquivos e no seu sentido amplo e nos seus usos, falar sobre um tema que me interessa muito, que me angustia, que me motiva e sobre o qual eu sinto que a gente tem que conversar mais, que é a questão historiográfica, né, no campo da fotografia, e a questão da crítica também. Então, um possível título para minha fala, que seria, mas não vai ser, mas também vai ser, seria Historiografia e Crítica da Fotografia no Brasil, né, porque são dois campos que eu acho que sobre os quais já está na hora da gente desenvolver mais. Mas aí eu comecei a pensar, né, quer dizer, dei uma olhada no programa, e, né, no histórico desse encontro e tudo mais, e achei que seria mais interessante falar sobre vários outros assuntos que poderão ser de utilidade aqui para esse grupo, né, os interesses comuns desse grupo. E aí pensei em algo tipo a fotografia brasileira e a fotografia no Brasil, né, alguns comentários numa visão de conjunto. Então, na verdade, é isso que eu vou fazer, falar sobre a fotografia brasileira, que é uma coisa, e sobre a fotografia, a questão da fotografia em seus múltiplos aspectos no Brasil, que é outra coisa. Comentando, enfim, tentando amarrar tudo isso. Começando, então, pela questão historiográfica, eu observo, claro, todos nós observamos, né, que a produção, especialmente a produção acadêmica e até um pouco aquela produção editorial, não necessariamente acadêmica, no campo da história da fotografia, né, isso vem num crescendo. Mas a sensação que eu tenho, não sei se vocês compartilham a mesma sensação, né, de que a gente tem ainda muitas iniciativas um pouco dispersas ou pulverizadas e que a gente ainda está um pouco longe de tentar constituir algo que a gente poderia realmente denominar de uma tentativa, né, de se escrever uma história da fotografia no Brasil. Mas eu acho que a gente já tem, assim, o tanto quanto a gente já caminhou, nos permite alimentar esse sonho. Claro que para isso seria interessante a gente começar olhando
para fora do nosso país, eu acho que a gente poderia e pode aprender muito com a produção que a gente observa, né, que já houve em outros países, especialmente pensando aqui em alguns países da Europa e pensando na América do Norte, desde aquelas primeiras tentativas isoladas de historiar a fotografia, ainda no século XIX, ou mais especialmente no início do século XX, e chegando até os meados do século XX, quando eu diria que a gente tem o primeiro passo, talvez, para se constituir um campo de estudos específicos da fotografia, a fotografia enquanto documento, a fotografia enquanto fonte, né, com a constituição das primeiras coleções enquanto museu, né, os primeiros museus, inclusive a incorporação da fotografia a museus de arte, além da criação de museus de fotografia, e, como consequência disso, uma necessidade maior de se produzir exposições de fotografia, né? Momento esse em que a gente começa a ter aqueles que talvez tenham sido os primeiros curadores de fotografia, né? Alguns desses estudiosos produziram textos que podem ser designados como histórias da fotografia, outros produziram catálogos, exposições que acabaram se tornando histórias da fotografia, né? Fora tudo isso, no campo especificamente acadêmico, vamos lembrar também dos meados do século XX para a segunda metade, que a gente começa a ter os primeiros grupos que trabalham com a fotografia enquanto documento e a taxam e a rotulam como tal, né? É quando a fotografia definitivamente sai de um campo de ser mais usada assim como mera ilustração para um campo em que ela vai ser a fonte primária, que vai ser lida, interpretada e a partir da qual se vai escrever ou se tentar escrever uma história. Tudo isso é muito recente, né, pessoal? Todo esse campo, eu diria, se constitui no final da primeira metade do século XX até os meados da segunda metade do século XX, ele já estava todo constituído. Então, é muita coisa que evoluiu junto em poucas décadas. Das antigas histórias da fotografia, uma que me impressiona e sempre me marcou muito é uma que foi escrita por um pesquisador francês chamado Raymond Lecuyer, se chama Histoire de la Photographie, foi publicada em 1945, e creio eu que nunca foi republicada. Eu consegui, há muitos e muitos anos, com dinheiro que a gente arrecadava na Biblioteca Nacional, de cobrança, né, por taxa de reprodução, eu consegui adquirir um exemplar dessa obra na mão de um marchand em Paris, por um preço camarada, porque ele sabia que era para a biblioteca, eu chorei muito, consegui baixar o preço. Então, nós temos essa obra na biblioteca, então quem tiver interesse pode buscar a divisão de iconografia, que essa obra está lá. Eu não conheço nenhuma outra instituição no Brasil que tenha essa obra, posso estar equivocado. Mas, a meu ver, ela é até hoje a obra, a história da fotografia mais bem ilustrada, né? Se a gente examinar o campo historiográfico da fotografia no mundo, para mim essa obra continua sendo campeã, acreditem. Pode parecer muito estranho dizer isso, mas até hoje eu não conheço nenhuma obra que tenha, onde se veja um esforço editorial e gráfico para melhor ilustrar os distintos, né, tipos, gêneros, em todos os seus aspectos, né, particularidades, especificidades de cada diferente documento fotográfico. Essa obra, assim como muitas, que é uma obra francesa, assim como muitas que vieram depois, especialmente na França e nos Estados Unidos, que sempre disputaram esse lugar muito bem, todas se chamavam basicamente História da Fotografia, ou algo muito próximo disso, né? E são sempre, a gente observa, tentativas isoladas, individuais, de heróis que tentaram escrever uma história da fotografia. Claro que cada uma delas puxa para o seu próprio campo, para os seus interesses, para a sua própria cultura. Isso daí é inevitável, eu acho que não, né? Sempre vai ser um pouco assim.
E são obras bastante distintas, né? Algumas delas se destacaram, tiveram sucesso, foram reeditadas, tiveram revisões de seu conteúdo, outras simplesmente pararam, não tiveram novas edições. E assim a gente seguiu. Nesse cenário internacional, se a gente olhar para o Brasil, vamos lembrar, na década de 50, Gilberto Ferrez publicou aquele que é considerado o primeiro texto, a primeira tentativa de se historiar a fotografia no Brasil. E, não por acaso, esse texto dele foi vinculado na revista do Patrimônio Histórico do Artístico Nacional. Né? Quer dizer, a gente vê que está tudo aí vinculado. Né? O IFAM tinha sido criado em 37, né, no Estado Novo. E, na década de 50, Gilberto Ferrez, que sempre atuou como membro do Conselho Federal de Cultura, etc., membro do IHGB, etc., ele publica esse texto, em torno, claro, do seu avô Marc Ferrez, mas tentando também falar de outros fotógrafos. Nesse meio tempo, alguma coisa aconteceu, não muito, e já na década de 80, quando a gente tem um movimento importante de renovação da fotografia brasileira, de capacitação, né, em distintos campos para que a gente pudesse melhor encarar essa questão da fotografia no Brasil. Nesse momento, esse livro dele é revisto, ampliado e publicado pela Funarte, né, numa coedição Funarte, Fundação Nacional para a Memória, que existe à época, como a fotografia no Brasil, algo assim. Interessante observar que a palavra, o vocábulo história não está no título, mas é uma história ainda naquele modelo muito centrada na atuação de cada pessoa, uma história muito personalista, que em função de cada fotógrafo e da região primordial onde ele atuou, descreve o seu trabalho e apresenta imagens, né? Mas uma obra já muito mais bem cuidada editorialmente. Mais ou menos nessa época, a gente tem também pela Funarte o lançamento de uma obra do Boris Kossoi, um fotógrafo com formação na área de comunicação, que era professor da USP, da Escola de Comunicação e Arte da USP, que resolveu aprofundar uma pesquisa sobre uma invenção isolada da fotografia no Brasil, que ocorreu na década de 1830, ainda antes da patente do daguerreótipo. Ele faz um trabalho muito interessante. Ele havia lançado um livro por uma editora particular sobre a trajetória do Florence, mas pela Funarte ele veio lançar um livro que se chama Origens e Expansão da Fotografia no Brasil, né, século XIX, que já traz uma proposta absolutamente inovadora para a nossa realidade, né? Um livro não mais articulado em torno dos fotógrafos, da sua própria produção, de onde eles atuaram, mas um livro que tenta melhor entremear a história, as ciências sociais com a fotografia enquanto imagem, enquanto tecnologia, tenta mostrar essa fotografia na sociedade, né? Então, uma narrativa já bastante diferente, bastante interessante, que infelizmente também não teve reedições, né? E por isso tornou-se um livro pouco conhecido. Bom, de lá para cá, vale ainda lembrar que, publicado pela Funarte ainda nos seus velhos tempos, Ângela Magalhães e Nádia Peregrino publicaram também uma história da fotografia no Brasil, um livro realizado por essa dupla de curadoras e pesquisadoras, que tentam dar conta, né, da produção no país desde as suas origens até a contemporaneidade, até a década em que o livro foi publicado, num passeio ligeiro, mas bastante abrangente. Depois disso, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que a gente não teve, né, a publicação de nenhuma tentativa de história da fotografia no Brasil. Mas nesse meio tempo aconteceu uma coisa muito interessante. Na França, de novo a França, né, um pesquisador chamado Michel Frisot publicou uma obra chamada Uma Nova História, Une Nouvelle Histoire de la Photographie. Claro que ele aí está inspirado pela nova história, tem os ares que vêm lá da escola dos Annales, né, etc. e tal, uma nova maneira de pensar a história, incorporar a história das mentalidades, e incorporar vários outros campos. E ele, então, na década de 80 ainda, ou início da década de 90, não me recordo bem o ano, ele publica essa Uma Nova História da Fotografia. Bom, ele assume o título História, ele incorpora o artigo indefinido, Uma História, para deixar claro que é uma entre várias. E o mais interessante, esse não é um livro de nenhum nem dois autores, é um livro que tem uns 40 autores, ou seja, o que Michel Frisot fez foi convidar especialistas ou estudiosos
de todas aquelas questões, né, que ele foi pontuando e montando um grande roteiro que começa na era da pré-fotografia e que chega até a contemporaneidade. Né? E embora o livro publicado na França tenha, por exemplo, um capítulo sobre a fotografia japonesa, que é uma fotografia que começa tardiamente, né? Muita gente se esquece disso. Né? No Japão a fotografia entrou muito tarde. A África não está adequadamente contemplada, né? A nossa América, que a gente quando fala América pensa na América do Norte, né? Eu sempre implico com isso, a nossa América, ou as nossas Américas, que são a Central e a do Sul, não estão devidamente contempladas nesse livro, mas a gente tem que reconhecer que Ferré está lá, Florence está lá, Loisinger está lá, o reconhecimento de que havia um comércio de imagens no Brasil no século XIX está lá, enfim, lendo esse livro com atenção, a gente começa a perceber que até mesmo a nossa própria cultura, a nossa própria produção, embora de maneira ainda muito tímida, já se faz presente. O mais interessante é ver que a gente tem ali um homem dirigindo uma obra que tem 40 e tantos autores, né? Mesmo os capítulos que são escritos por um convidado podem ter dentro do capítulo um box com um comentário do próprio editor ou de um terceiro colega, né, que ali intervém para acrescentar alguma coisa. Então, eu acho que esse espírito, que é o espírito da rede, que foi hoje aqui falado, né, a meu ver, já se faz presente nessa obra, que teve uma tradução para o inglês em grande tiragem, publicada, ironicamente, na Alemanha, que se chamaria o History of Photography, né, e que é a edição que eu comprei à época, que era muito barata, até aqui no Brasil, aqui no Rio, na Leonardo da Vinci, podia se comprar esse livro por um preço muito camarada, dado o tamanho da obra. E nem essa obra, nem todas as outras, que a meu ver seriam muito interessantes para nós, jamais foram traduzidas, né? E eu também eu desconheço qualquer outra iniciativa dessa dimensão que tenha sido feita depois, em qualquer lugar do mundo. Por que eu disse tudo isso? Para tentar aqui, né, quer dizer, construir uma ideia que, para chegar aqui no nosso caso, seria a seguinte: eu penso que já é hora, né, quando eu vejo todas essas articulações que já existem nos diversos campos aqui no Brasil, eu penso que já é hora da gente pensar num desafio desse tipo, né? Eu acho que sonhar é permitido, sonhar é possível. Então a gente poderia começar a pensar em como que a gente poderia se articular, né, em torno da tentativa de escrever uma nova história da fotografia no Brasil e, na medida do possível, claro, articulando-a com tudo que rolou nesse planeta. É claro que, por exemplo, essa iniciativa que é da Biblioteca Nacional e do Instituto Moreira Salles, inicialmente, sobre ela a Roberta falou aqui, né, que é a brasiliana, e que se abre agora de uma forma que eu considero verdadeiramente democrática às outras instituições que ingressarão nesse portal, cujos comitês que o dirigem serão progressivamente ampliados para que todos venham a ter voz, enfim. Embora nada disso esteja explicitado naquele portal, né, a gente tem muito a cumprir até chegar nesse ponto, no meu sonho pessoal de cidadão e militante do campo, né, esse talvez seja um dos caminhos, né, para motivar isso, né, para que a gente se abra e considere a possibilidade e a necessidade de tentarmos escrever o que poderia ser uma história da fotografia no Brasil. Claro que para chegar lá, a gente, né, falta muito, mas eu acho que a gente está avançando. Acho importante também, eu estava dando uma lida nessa proposta da rede PhotoArc, né, que é a rede que está vinculada aqui à iniciativa de vocês, né. Eu vi aqui a questão do bilinguismo espanhol-português, né. Acho isso importantíssimo. Vocês têm praticado isso? Têm conseguido? Têm conseguido. Está inserido naquele movimento na Internacional do Conhecimento do Chile, né? Então, muitas vezes a gente tem feito coisas em português, em espanhol. Temos uma colega da Colômbia que está aqui. Sim, do arquivo áudio. Né, do CIPAC da Colômbia, e aí fala em espanhol. Quer dizer, a gente tem, isso não pode ser uma barreira, tem que ser algo que a gente busque essa união olhando para o que você falou, para a nossa América. Né? Eu acho que seria um ponto de partida a partir daí. Perfeito. E obrigado.
é porque não deu para eu perguntar isso antes, mas eu queria ter perguntado. Então, continuando, eu acho também que esse pode ser um caminho, né? Uma possibilidade, talvez a gente não pensar tão só nacionalmente, talvez antes até de tentar formular uma história da fotografia no Brasil em 2015, talvez a gente precisasse articular um pouco mais com os nossos irmãos do continente, né? E pensar numa iniciativa talvez um pouco mais ampla, não sei. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um historiador, eu acho que ele é argentino, chamado de Vicente Gesualdo, que nos anos 70, 80 escreveu um livro que se chama História da Fotografia desde o Alasca até a Terra do Fogo. Não sei se vocês conhecem. Eu tenho esse livro. É um belo livro. História da Fotografia desde o Alasca hasta a Terra do Fogo. Existe esse livro, pessoal. E o Gesualdo talvez pudesse ser homenageado como um desses... Bravador. Um dos bravadores. Então, assim, talvez esse fosse um caminho. E só para lembrar, não sei se vocês conhecem, já há iniciativas com esse mesmo espírito. Por exemplo, existe um periódico que se chama Sueño de la Razón. Alguém conhece aqui? Ele é financiado por uma fundação da Bolívia, Fundação Simão Patinho. O Patinho é um trilhardário do cobre, das minas de cobre. Né? E ele banca essa revista, que tem um curador de cada um de vários países da América Latina. Né? O curador pelo Brasil é um cara que era do Cia de Foto, que também escreve naquele blog Icônica, Aline me ajuda, que escreve no Icônica, que era do Cia de Foto, me esqueci o nome dele. Bom, esse fotógrafo é o curador pelo Brasil. Tem um curador pelo Uruguai, que é o Daniel Sousa, que dirige o Centro de Fotografia, né, de Montevideo. Tem um curador pela Argentina, pelo Equador, pela Bolívia. Sueño de la Razón. Essa revista teve edições em papel, ela sempre tem uma edição em papel e tem edição na web. Vocês podem ver sueñodelarrazon.org, tá? Tem todas as edições digitais lá, eles já fizeram um livro. Eu escrevi uma vez um artigo lá sobre guerra. Cada número é temático, é um tema. E é interessante, porque o título é sempre Sueño de la Razón, mas o tema do número é sempre escrito em português. A ideia é essa. E quem colabora? Se escrever em espanhol, vai em espanhol. Se escrever em português, vai em português. E eu acho isso muito bacana. Eu falo portunhol. Eu já fiz, assim, falas em portunhol em boa parte dos países, né, de língua espanhola. No entanto, recentemente eu fui meio barrado para dar aulas numa pós de arquivos, especialização em arquivos do Departamento de História lá da Universidade Argentina Simão Bolívar, com essa alegação. Você fala portunhol, então não dá, porque nossos alunos não entendem português nem inglês, você tem que aperfeiçoar o seu espanhol. E eu pensei, poxa, mas eu já fui aí lecionar nessa mesma pós, e até onde eu me lembro, deu tudo certo, foi um sucesso total, os alunos, enfim. Mas o que eu quero dizer é, ainda temos barreiras, né? E é verdade que quem fala espanhol alega, eu entendo que tem muita dificuldade para entender a nossa língua, e para ler também alegam que é um pouco difícil. Mas eu acho que a gente tem que vencer isso. Eu acho essa ideia genial. E eu estou lembrando dessa iniciativa da Sueño de la Razón, que vale a pena vocês conhecerem, mas há outras, que tem esse mesmo espírito, de congregar as línguas, cada um na sua e todos juntos. Né? E essa ideia de pensar uma história unindo talvez os nossos países, acho que também é simpática. Agora, dentro do Brasil, eu acho que já é tempo, né? A gente tem que congregar aqui os colegas, né? Vamos pensar como é que será. Vamos olhar para o modelo do Frisou, eu acho muito interessante. Como é que a gente poderia tentar se juntar para escrever uma nova história, uma história agora, né? Uma história da fotografia no Brasil? Há muito por fazer. Eu lembro aqui, eu acho que isso tem a ver com esse campo, olha, a gente lançou recentemente na biblioteca, relançou a revista do livro, que é uma revista do velho Instituto Nacional do Livro, né, criado em 37 também, só que essa revista da época dos anos 50, o Augusto Maier, que dirigiu o Instituto Nacional do Livro, criou essa revista nos anos 50, ela está fazendo 60 anos agora, ela já teve a publicação interrompida muitas vezes e agora foi retomada. Esse número, o tema é bibliotecas, me perdoem os arquivistas, o próximo poderá ser sobre arquivos. E nesse número eu discuto, assim, eu também ajudei a editar, mas eu escrevi um artigo que se chama O Livro Fotográfico no Brasil, alguns comentários. E eu usei o trabalho da Aline, ela nem lembrava disso, a obra getuliana, né? Aliás, é bom lembrar, né? A gente está vivendo um momento no mundo de boom do interesse pela imagem fotográfica impressa, o que me deixa muito feliz.
porque eu originalmente sou fotógrafo, claro, mas sou designer, tenho uma formação em design, já trabalhei com arte gráfica, produção gráfica, e sempre amei a imagem fotográfica impressa. A história da fotoreportagem, né, discute isso, a entrada da imagem fotográfica no meio impresso. Né? Eu sou desses que defende que a ubiquidade da imagem não começou nada na era digital. Foi quando se inventou a retícula, né, e se fragmentou a imagem em pontos que possibilitavam imprimir numa noite 50, 100, 200 mil exemplares do livro jornal, que no dia seguinte estava sendo lido por pessoas espalhadas por aí, nos trens, nos ônibus, nas casas. Isso é a ubiquidade da imagem. É nesse momento que a imagem se multiplica e se perde por aí, passa a ser repetida, usada, sem autorização, esses problemas todos e blá, blá, blá. Né? Isso é uma questão de século XIX, de final do século XIX, cujo boom acontece nos anos 20, 30 do século XX, e que a gente está vivendo de novo, de maneira ampliada, na era digital. Mas é importante a gente lembrar disso. Mas voltando aqui, por exemplo, eu sou fascinado pelo trabalho da Aline, da obra Getuliana, que é a tua tese, né? Sua dissertação, desculpa, é que você falou hoje aqui de dissertação do Rez e confundi. Que eu não entendo porque isso nunca foi publicado, Aline. Não me conformo. É artigo, né? Fiz artigos. Eu sei. Eu acho que está na hora de pensar, o momento é esse. Enfim, a obra Getuliana, para quem não sabe, é um estudo da Aline sobre a boneca, ou o boneco, como se fala em São Paulo, o projeto gráfico, né, o esboço do que seria um livro fotográfico do Estado Novo, que nunca foi publicado. Né? É fantástico, porque aquilo ali é arquivo também, e são usos de arquivo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é para os arquivistas, lembrem-se, olhar para os livros fotográficos, para as obras que têm imagens impressas, também é olhar para os arquivos. Né? Não desprezem a atenção a essas obras. Aliás, há uns 2 ou 3 anos eu fui fazer uma fala no Centro de Fotografia de Montevidéu, um encontro, e o tema da minha fala dado por eles era o livro como arquivo, o livro como exposição. Uma fala sobre livros fotográficos. Pensar um livro fotográfico de autor, pode ser um autor pessoal ou autor instituição, no caso, o governo, Getúlio, Gustavo Capanema, aquela turma. A gente pode pensar um livro fotográfico como um arquivo, pode pensá-lo como uma exposição também. Né? Mas voltando aqui, então, nesse artigo, que eu também lembro do trabalho da Aline, eu digo aqui, voltando à nossa questão, né, de o que precisamos fazer ou como podemos fazer para caminhar no sentido de pensar numa história da fotografia brasileira hoje. Eu digo, precisamos avançar ainda no campo acadêmico. Hoje, em diversos programas de pós-graduação no Brasil, há espaço para o desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados à fotografia e a sua presença no livro, porque aqui eu estava tratando do livro fotográfico. Mas não há professores orientadores em número suficiente, verdadeiramente preparados para esta missão. Esta é a minha visão, muito respeitosa. E eu explico. Não é por falta de interesse ou de capacidade desses professores, que eu estou dizendo que não estão verdadeiramente ou completamente preparados. O que falta, sim, são os instrumentos necessários para o domínio do tema. Falta o acesso aos textos fundadores da fotografia e aquilo que de melhor se produziu em termos de história e de reflexão em cada uma de suas fases. As iniciativas de tradução desses textos para a língua portuguesa no país estão próximas do zero, a meu ver. Nossa produção crítica em fotografia está primordialmente circunscrita aos periódicos eletrônicos e aos blogs. São poucos os livros. E aí eu vou lembrar aqui, eu botei, louve-se a iniciativa recente e pioneira de Ricardo Mendes, né, o nosso grande, maior historiador da fotografia paulistana, que hoje trabalha no Arquivo Histórico de São Paulo. Publicou recentemente um mega artigo sobre a história da fotografia aérea, da aerofotografia, da aerofotogrametria em São Paulo. Uma coisa que deve ser do maior interesse dos arquivistas. Está na revista do arquivo, você entra no site da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, aí procura lá o arquivo histórico, não é amigável, mas você acha. Dentro do arquivo histórico, bota lá no buscar, você vai chegar. Tem o periódico eletrônico deles, o boletim, muito bem editado.
Ricardo Mendes é o autor. Qualquer coisa me escreve que eu passo para vocês, tá? O título eu não me lembro. É o projeto SARA, S-A-R-A, né? Que é esse mega projeto dos anos 20 e 30. Claro, porque na época eu estava trabalhando num livro sobre o arquivo fotográfico do Museu Aeroespacial aqui, com a Patrícia Pamplona. E aí tivemos uma disputa e ele fez esse artigo, ele estava fazendo já, que mostra que, embora tenhamos começado aqui o primeiro projeto, né? Foi lá, aquela eterna disputa Rio-São Paulo. Então, muito bacana esse trabalho dele. Bom, mas enfim, o Ricardo Mendes pesquisou, organizou e publicou uma antologia crítica da fotografia brasileira. Não sei se vocês conhecem. Foi o Prêmio Marco Ferrez. Um desses livros, essa loucura do Prêmio Marco Ferrez, que é genial, mas tem uma contradição. O livro publicado não pode ser vendido. Vocês acreditam? Então é uma loucura. Então não circula. É assim. Então, chama-se, é uma antologia crítica que vai de 1890 a 1930. Ele selecionou artigos de jornais e revistas, especialmente do Eixo Rio-São Paulo, desse período. Muito bacana. Falei, caramba, olha só, quanta coisa a gente não... Como a gente está, né, ainda engatinhando, quanta coisa para ser feita, para ser resgatada, né? Existe uma versão em PDF, vocês podem... Ele tem um site, Fotoplus, enfim, vocês descobrem isso tudo. Não tem como pegar o PDF. Quem não tiver o livro, arruma o PDF. A verdade é que tudo isso já está circulando. Mas, enfim, pessoal, eu já estou estourando meu tempo. Tentando me encaminhar aqui para o final, desculpe, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa... Bom, nunca dá para falar tudo, né? Mas, enfim, o que eu queria dizer, então, o que eu estava dizendo aqui, né? Eu acho assim, a gente tem que pensar nessas iniciativas de tradução. Eu sou professor também, muitos de vocês sabem, e a barreira da língua existe. Eu acho uma pena a gente discutir a história da fotografia. Quantos de nós leram o Tratado de Daguerreotipo do Daguerre? Quantos de nós leram o discurso do Arago na Câmara em que ele anunciou o invento? Quantos de nós leram os textos de The Pencil of Nature, o livro de Fox Talbot? Quantos de nós leram, né, esses livros que eu citei? Nada é traduzido, inclusive os principais textos que nós usamos como referência. Por que até hoje a gente fala de Susan Sontag, de Roland Barthes e não sei mais quem, com todo respeito? Será que é porque continuamos considerando que aquele é o pensamento? Não, pessoal, é porque muita coisa bacana feita depois jamais chegou aqui e não chega na nossa língua. E se chega em espanhol, lembremos que a comercialização de livros espanhóis no Brasil é muito mal resolvida. Eu me lembro quando eu ia comprar o livro da Dona Havana, na livraria Leonardo da Vinci, uma vez eu fui ao Chile, aí descobri um poeta, Vicente Huidobro, que tinha uma frase assim, os 4 pontos cardeais do mundo são 3, o sul e o norte. Do Chile? Claro. Os cardeais do Chile são 3, o sul e o norte. É do Chile? Então já me esqueci. Mas eu fiquei fascinado. Isso. E aí eu fiquei fascinado. Aí eu fui na livraria Leonardo da Vinci e falei, Dona Havana, eu queria importar, quero conhecer a poesia desse cara. Ah, Joaquim, não dá. Eu falei, mas eu encomendo os livros aqui que a senhora traz para mim da Itália, da França, vai em 2 semanas. Mas, com a América Latina, não há negócio. Não consigo importar um livro do México, da Argentina ou do Chile. E eu vejo, pessoal, que até hoje não mudou muito. A gente tem uma enorme dificuldade. Alguém está acostumado a ver em livraria ou na internet comprar facilmente livros? Então, isso é outra questão também. Então, enfim, tentando concluir. Eu exorto todos aqueles que estão aqui presentes, enfim, pensemos nessa questão. Né? Eu acho que existe um problema grave, que é a falta, né, da tradução, do acesso, da disponibilização dessa imensa produção estrangeira, que eu acho que, ou dessa certa produção estrangeira, que eu acho que é muito importante para o nosso campo avançar. Nós podemos nos capacitar melhor se esse entrave, se essa questão for resolvida. Então isso tem que vir para a pauta do disso, tem que passar a ser discutido pelos editores, nas bienais, nos eventos, enfim. É uma pauta aí, é uma ideia para a gente pensar em desenvolver, né? Ou na web, ou no Facebook, ou seja lá onde for. E com relação à Brasiliana, eu só queria dizer que eu tenho um sonho, que não é só meu, quer dizer, é bom lembrar que a ideia da Brasiliana começou entre o Renato Lessa, presidente da biblioteca, e o Flávio Pinheiro, superintendente executivo do Instituto Moreira Salles. Eles tiveram essa ideia, chamaram a nós da biblioteca e aos colegas do MS para conversar,
para ver se como é que a gente faria para tocar essa ideia à frente. A gente tocou. Eu, de saída, me agradou muito a ideia, e eu botei isso nas notas técnicas que eu fiz para a AGU, para a Advocacia Geral da União, através da nossa Procuradoria. A mim me agradou muito a ideia, é uma coisa que tem a ver com essa discussão que teve aqui da linha, de puxar a linha, de se é daqui, se é de lá. Eu pensei, puxa, é um bom início, juntar uma instituição pública com uma privada, né, que envolvem todo esse embrólio aí que a gente sabe. Uma instituição biblioteconômica, mas que também é arquivística, com uma que é tudo. É arquivística, biblioteconômica e museológica, que inclusive agora está construindo um espaço em São Paulo que eu acho que é chamado de museu. Não sei se a Roberta está aqui, se ela me corrige. Não está. Eu acho que eles chamam de museu, mas enfim, eles têm de tudo um pouco. Uma instituição bicentenária, que é um dos maiores repositórios de documentação do passado, com uma instituição novíssima, mas que tem os arquivos fotográficos de tempos recentes, que o Estado brasileiro não tratou de recolher. Eu discuto isso tudo na nota técnica que justifica a criação, né? O que aconteceu, o que está acontecendo? Qual é o panorama hoje? Hoje é impossível a gente olhar para o campo arquivístico, biblioteconômico e museológico sem considerar instituições privadas. Do Museu Ibirá Camargo no Sul até as instituições dos Brenan, no Recife, mais alguma coisa mais para cima, Inhotim, IMS, né? Não há como. Então, independente de todos os problemas que a gente tem na esfera da legislação, do patrimônio, na esfera também da regulamentação desse mercado, etc. e tal, o fato é, a gente tem que se entender para avançar, disponibilizar isso e discutir formas comuns de tratamento. Então, acho que a brasiliana é um pouco isso, né? A dificuldade. Eu me lembro quando eu trouxe essa questão aqui para o Arquivo Nacional, né? A primeira coisa que eu ouvi dos colegas aqui foi isso: ih, Joaquim, vai ser complicado, porque aqui é o Nobrade, não sei o quê, blá, blá, blá. Falei, olha, a gente vai ter que superar isso. Se vocês olharem e fizerem uma crítica do portal hoje, há problemas ainda sérios de incompatibilidade entre a maneira como a biblioteca trata a informação e como o IMS trata. E, independente disso, pessoal, está funcionando. As pessoas estão tendo acesso. Né? E agora a gente, né, a Bia está entrando com o arquivo da Marinha deve ter sido falado aqui, né? Vai entrar, o arquivo da Marinha vai entrar com 3 acervos. Né? A gente está conversando com a Getty, que também tem, assim, os estadunidenses, hoje no meio acadêmico, estão muito interessados na arte da América Latina e do Extremo Oriente. Isso é que interessa a eles. E há pouco tempo, não sei se vocês lembram, teve um grupo de bibliotecários das bibliotecas de arte dos Estados Unidos que rodou aqui no Brasil, vocês souberam disso? Há 3 meses atrás. A Associação dos Bibliotecários de Biblioteca de Arte, ARLIS, dos Estados Unidos, organizou uma study tour, uma viagem de estudos. Eles vieram ao Rio São Paulo, visitaram as bibliotecas e arquivos dos museus de arte. Estiveram na biblioteca também. E eles falaram, olha, é muito difícil. As pessoas lá, a comunidade acadêmica, quer devorar, quer estudar, quer entender, quer mergulhar na produção artística do Brasil. Mas como? Né? Eles foram no MASP, por exemplo. Os caras estão lá ainda, né? Foram não sei onde. Eles falaram, Joaquim, não há como ter acesso. A documentação não está tratada, não é acessível na web, blá, 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 blá. Então, assim, a gente tem que correr. E esse portal é uma tentativa um pouco assim, né, pessoal? Apesar dos problemas, vamos em frente. E lembrando que a gente tem um espaço lá para discutir preservação digital. Não há nenhuma discussão de história lá, não, de historiografia, nem de fazer uma história da fotografia no Brasil. Isso é um outro sonho para outro. O portal tem como objetivo, né, trabalhando com software livre, né, com protocolos internacionais, né, trabalhando de uma maneira que facilita a coleta de dados, etc, etc e tal, trabalhando com DSpace, né. A gente quer congregar acervos sobre Brasil, né, de maneira que todo mundo tenha acesso, tem a possibilidade das pessoas escreverem, publicarem, né, curadores convidados, e tem um espaço que a gente ainda vai ativar, mas que já está lá, para discutir preservação digital. Né. Nisso, vocês, arquivistas, podem ser nossos parceiros de primeira linha. Olha, eu já me estendi demais, eu agradeço. Acho que apontei aqui, né, algumas coisas para discussões futuras. Muito obrigado. Certamente, quem pretende trabalhar com fotografia, conhecer a história da fotografia, é uma das competências fundamentais para lidar com esse tipo de documento.
Sobre a questão também, é um processo difícil, a gente passa por um processo do paradigma do analfabetismo visual, isso não só a nível acadêmico, mas desde o ensino fundamental, as crianças veem a fotografia apenas como algo ilustrativo, nos ensina a ler, a gente é treinado, ensinado desde criança a lidar com o texto, não com imagem. É um desafio que eu acho que parte, né, de um processo de ensino que tem que pensar, né, nesses caminhos. E, como diz você, nós temos muitas coisas a se fazerem, né? Eu acho que a parceria, unir, né, esforços é o caminho nessas possibilidades que temos, desde as traduções, das publicações, dos trabalhos, dos conjuntos, dos esforços dos mais diversos. Enfim, eu vou abrir agora para perguntas, para a gente poder dar continuidade aí ao debate. Eu vou confessar uma outra coisa aqui. Nunca me ocorreu confessar, mas eu vou confessar. E aí você passando de slides e tal. E aí você, nessa tua fala agora, você falando de obra, de textos, de livros e tal. E aqui a gente tem muito aluno. Tem alguns alunos meus, alguns alunos que a gente sabe de outras universidades e tal. E aí eu vou te colocar meio batata quente na tua mão agora. Com as produções que nós temos aqui, livros editados em português, de autores brasileiros ou não, mas livros editados em português, o que você recomendaria para essa garotada que está agora no curso de arquivologia ou de história, está se interessando por fotografia, quer ler alguma coisa a mais, mas ele só vai ter acesso a essa produção que ele vai encontrar ali na Travessa, na Saraiva ou na estante virtual. Então, desses livros em língua portuguesa, editados aqui no Brasil, o que você indicaria, 2, 3 livros para essa galera, para essa garotada? Colocou a batata e barata quente na minha mão mesmo. Eu faria uma contraproposta, porque é claro que eu vou ser injusto, né? Enfim, é um meio no qual eu convivo, milito, conheço quase todo mundo, não quero ser injusto. Se você me desse um prazo até semana que vem e eu te mandasse uma lista, eu acho que eu me desempenharia melhor. Mas olha só, para não deixar sem resposta, eu acho que qualquer pessoa que queira entrar nesse campo, não que ela tenha que ter ou comprar na Travessa, mas vai nem toda biblioteca terá, mas enfim, aí é o esforço de cada um, né, de buscar o professor que tem para me emprestar, na minha escola tem, ou vou na Biblioteca Nacional, se eu estiver em outro lugar do Brasil, tem que se virar, né? Mas assim, tentando ver livros que estão hoje no mercado. Acho importante conhecer a 4ª edição revista ampliada do livro do Boris Kossoy, Hercule Florence, A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil. Eu acho importante. Até uma coisa talvez nacionalista minha, pessoal, mas embora o Florence não tivesse nascido aqui, também não fosse francês, né? As pessoas falam que ele é francês, não é nada, ele era saboiano e ele dizia isso. Eu não sou francês, eu sou saboiano. Ele nasceu em Nice estava subordinado à Savoia, na época. Ele era um saboiano. Tanto que os franceses não dão muita bola para ele. Então, eu acho legal conhecer a aventura desse saboiano genial que viveu aqui. Então, o livro do Kossoy. E ele também tem um dicionário histórico-biográfico que vai até os anos 20, 30, que também tem 1001 furos reconhecidos por ele, mas que até a época que ele publicou era o melhor que se tinha. Eu, até hoje, recorro ao dicionário do Kossoy. É uma obra de referência, né? Acho importante conhecer essa 2ª edição do livro do Gilberto Ferreira. A gente não pode desprezar os velhos mestres. Eu mesmo, no meu livro da fotoreportagem, homenageei todos. Acho importante conhecer o livro do Gilberto Ferreira. Agora, recomendaria firmemente conhecer a história do Michel Frisot. A versão que circula mais no Brasil é em inglês, né? Agora, voltando aos livros em português. Me deixa pensar um pouquinho, porque... Fala. Eu faço uma proposta. Sim. Eu tenho essas bibliografias, pessoal, mas é que ele pediu 3. Eu te faço uma proposta. Que te faço uma proposta que, de repente, o André, é um desafio, você pensa os livros para estudante. Indicação mesmo para uma galera que está começando ali e tal. Eu topo. E a gente bota lá no blog, lá, fala com o André, vamos... Olha, eu leciono uma disciplina na PUC, História da Fotografia, que tem tudo isso, tá? Porque a minha cabeça, eu estou exausto, a minha cabeça aqui, tá? Eu tenho tudo isso, eu já exerci esse... Fala. Complementar a proposta, que tem um grupo de alunos da pós lá, que quer exercitar técnicas de fichamento, quer fazer fichamento com obras de referência.
Então a gente poderia juntar algumas obras chave, Tá, já pega, já faz fichamento tá. e já divulga isso. Olha, essa antologia crítica do Ricardo Mendes eu acho inescapável, porque ela mostra pra gente o que era a fotografia, né? Nesses momentos todos. Isso eu já lembrei mais uma, antologia crítica do Ricardo Mendes, né? Eu vou lembrar. Agora, só uma coisa, um comentário rápido. Você falou aqui da alfabetização visual, ou algo assim, né? Só para lembrar, o Marcelo é coautor do livro de paleografia, né? Isso é uma coisa que é um tema que eu adoro. Eu até ia falar sobre ele hoje, mas não deu. Mas eu vou só pontuar aqui. Um dos maiores desafios que eu vejo para nós que trabalhamos no campo da fotografia, pensando nos alunos, é como formar essa garotada com uma visão assim global, para que eles, ao olharem para uma fotografia, consigam perceber todos os aspectos envolvidos. Então, por exemplo, a questão do que eu chamo, né, paleografia da fotografia é um outro sonho que eu sempre tive. Eu vou tentar escrever um artigo que vai se chamar A Paleografia da Fotografia. Nunca consegui até hoje, mas já escrevi sobre isso em alguns textos meus. Por exemplo, é muito importante, quando a gente lida com acervos históricos, a gente se lembrar que cada imagem dessas, né, isso vale para hoje também, qualquer fotografia é fruto de uma tecnologia. E cada diferente tecnologia, empregada do jeito que seja por quem faz a foto, pode resultar num registro que vai ter uma série de características que só serão observadas por quem conhece um pouco, não apenas a história da imagem fotográfica, mas a história da tecnologia da fotografia, além, é claro, da história social. Eu vou dar um exemplo banal, que todo mundo conhece. Aquele primeiro daguerreótipo, a mais antiga série de daguerreótipos feitas pelo Daguerre, já sem o Niepce, que tinha ido embora, corrido, na França, que hoje está no museu na Alemanha, e que ele teria mostrado para o Morse, para o Samuel Morse, que estava visitando Paris em 1837, 38, que mostra o Boulevard de Temple vazio, tem o carinha lá parado, né? Isso é um exemplo. Ele fez aquele daguerreótipo. Aquilo não era uma imagem capturada por uma câmera, né? Um retrato da natureza, o lápis da natureza, o espelho, né? A rua está vazia, né? Então, se você não entender um pouco de tecnologia, entender que o tempo de exposição foi longo, que tudo que se movia não foi ali registrado, né? O céu não tem nuvens, mas se você não entender que você vai fazer uma leitura equivocada, ingênua, daquele documento. Esse exemplo, pessoal, vale até hoje para tudo, né? Inclusive, a nossa visualidade está mudando muito. Isso é uma coisa que sempre me incomoda. Eu fico me esforçando nas aulas para fazer meus alunos entenderem. Eu falo, olha só, hoje vocês usam dispositivos, por exemplo, que tem um campo abrangido, bom, claro, aulas muito abertos. Então, o registro mediano feito hoje não corresponde a um campo de interesse ou de abordagem que era o do meu tempo de garoto, de jovem, enfim. Tem muitas questões, que são questões, a meu ver, paleográficas, né? Assim, você tem que ter um conjunto de conhecimentos na sua alfabetização visual para conseguir decifrar esses documentos também em seus aspectos, né, tecnológicos. É só isso. A contribuição aí, né, André também já tinha proposto ao grupo um levantamento bibliográfico. Então, além da bibliografia citada aí, né, da opinião, que enviar a ideia que façamos, então, uma referência para que todos possam ter acesso. E acho que hoje, na era digital, a gente tem uma vantagem, né, Marcelo, que há várias dissertações e teses, eu citei aqui na linha, né, que estão em meio digital. Eu acho que, independente dos livros, o que a gente tem de melhor hoje no Brasil é a produção acadêmica, que é onde a gente está avançando mais. Com certeza. Então, a gente poderia listar 10 dissertações e talvez até alguns trabalhos finais de curso, que tem grandes contribuições. Perfeito. Isso é viável, né, de se obter. Eu aceito o desafio. Boa noite, meu nome é Luciana. Quando eu fiz a minha monografia sobre fotografia, falando de livros, uma das orientações que me deram foi o Sérgio Burg, que fala sobre fotografia. Eu utilizei a revista Acervo, sobre só fotografia, fala inclusive sobre fotojornalismo e o contexto da fotografia. E eu usei alguns
algumas coisas de internet, mas as referências eram realmente muito poucas. Eu acredito que agora esteja ampliando esse horizonte aí da fotografia. Qual era o teu tema? É o acervo fotográfico da Folha Dirigida. Na época eu trabalhava lá. Tá, entendi. Quer dizer, você abordou isso do ponto de vista arquivístico, né? Tá ótimo, mas só para entender. Sou arquivista. Sou arquivista aqui da Unirio, pela Unirio. Tá, perfeito. Mas você tem alguma questão, não? Não, só para comentar sobre Entendi. essas duas referências que eu usei Então, no meu trabalho. além dessa referência que você usou da revista Acervo do Arquivo Nacional, só para lembrar, há um número dos anais do Museu Histórico Nacional, que é em grande parte dedicado à fotografia. Há um número da revista do IFAM, que, se eu não me engano, a Marina Esturaz editor, que é quase todo dedicado à fotografia. O Museu Paulista, os anais do Museu Paulista, tem um número muito interessante, de poucos anos atrás, que discute o futuro da imagem digital, da fotografia digital. Isso você encontra na web, né? Os anais do Museu Paulista está tudo eletrônico. Eu poderia te listar vários periódicos, como esse periódico que você citou, né, do Arquivo Nacional, tem um monte deles, assim, que já enriqueceram muito. Por exemplo, estou lembrando. E também eu lembrei agora que muitas vezes eu fui na Biblioteca Nacional pesquisar e eu não lembro agora o nome todo, sobre o manual que tinha sobre fotografia também. Lá eu pesquisei lá. Esse também. manual é mais um desses exemplos de trabalhar em rede e cooperar, né? O Manual para a Catalogação de Documentos Fotográficos, que foi desenvolvido em conjunto, né, pelo CPDOC, a Aline se meteu nisso também, o Museu Histórico Nacional, o Museu Imperial de Petrópolis, Funarte, Biblioteca Nacional, e que antes tinha vários, inclusive o arquivo participava desse manual. Muitas outras instituições participavam, mas foram saindo. Depois de 5, 6 anos, quem resistiu ficou sendo autor desse manual, que até hoje é um documento base, né, para muita gente, é verdade. Está gravando. Enquanto chega aí, eu queria só, não é porque é meu orientador não, mas sugerir a tese do professor André Ancona. Eu acho que tanto a dele quanto da Aline Lacerda são duas publicações a nível acadêmico que vai trazer uma perspectiva da fotografia como documento de arquivo. A publicação, o André me apresentou o Boadas, que ele esteve com a gente no último encontro, do Ajuntamento de Girona, na Espanha. Realmente é uma publicação, a Espanha tem uma publicação bem interessante nesse sentido, eu adquiri alguns livros. Não, senão ele vai brigar comigo, se ele souber. Ele está gravando, hein? Você não pode ver a gravação. Mas eu tive acesso a textos bem interessantes. A Associação dos Arquivistas Americanos também, a questão da diplomática fotográfica também, eu acho que é um tema bem instigante também, que eu acho que a gente precisa também avançar nesse sentido. Então, fiquei algumas sugestões também nesse sentido. Só para emendar aqui, o Centro de Fotografia de Montevidéu lançou há uns 2 anos um livro belíssimo de História da Fotografia no Uruguai, e foi um esforço conjunto com o Departamento de História da Universidade da República e mais outros colegas, né, que trabalharam anos e fizeram um belo livro, História da Fotografia no Uruguai, onde já existiam outros livros sobre esse assunto. Tem muita coisa bacana, né? Essas referências estão no blog do GEPAF, e aí, caso tenha qualquer dificuldade de acesso aí, meu e-mail é malverdes@gmail.com, pede que a gente encaminha também, um link direto. Queria fazer uma pergunta para o Joaquim. Assim, primeiro, essa história da rede, para mim, é fascinante. Acho que a gente tem que investir muito nisso. Vai ser impossível, no momento em que o país está vivendo e o mundo está vivendo, a gente acreditar que cada instituição vai poder conseguir fazer essas coisas isoladamente. É um exercício, assim, que a gente já brincou lá na Biblioteca Nacional, que a gente vai fazer uma brasiliana cartográfica e vai fazer uma brasiliana da imprensa alternativa, enfim. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, o Boris Kassoi, quando ele lança o dicionário, e antes mesmo disso, tem um filme que a gente sempre vê junto, meio família ali, né? Que é um filme chamado Irmãos de Navio, que são dos imigrantes judeus que vão chegar em São Paulo.
E tem um depoimento de um fotógrafo de Berlim, que é muito interessante, porque ele fala, essa é a última fotografia que eu fiz em Berlim, essa é a primeira fotografia que eu fiz em São Paulo, e eu sou esse ato e tal. Eu ficava lembrando do meu avô polonês, que jamais ia ter essa locubação toda. Quando você diz da questão da técnica, se a gente está pensando que vai chegar uma quantidade gigantesca de fotógrafos, né, no Brasil, Rio e São Paulo, entre 1939 e 1945, eu queria que você falasse um pouco assim, o que muda, né, o que essas pessoas vêm contribuir, que transformam esse olhar fotográfico a partir da chegada deles? Olha, eu pessoalmente nunca me aprofundei nesse período como um todo. Então, a minha opinião, do ponto de vista da autoridade acadêmica de pesquisa, a minha opinião não será muito avalizada. Embora eu tenha acabado agora de escrever um texto sobre fotografia publicitária, do Milan Uran, né? A gente vai lançar um livro no final do ano do Milan Uran, sobre a obra do Milan Uran, que é um fotógrafo importante, é um dos fundadores, eu diria, da fotografia publicitária moderna contemporânea do Rio de Janeiro, inclusive é o primeiro que foi fundo na cor, não foi o primeiro a fazer fotografia a cores aqui, mas ele foi fundo e continuou e virou a referência para todos. E ele chega aqui adolescente em 39. Então ele é um caso daqueles que aprendeu fotografia aqui. Mas, por ser estrangeiro, ter tido a formação básica lá, ter estudado no Liceu Franco Brasileiro, tinha dinheiro para ir na Freitas Bastos e comprar todos os livros estrangeiros, ele lia inglês e francês, foi um autodidata que tinha acesso e conseguia decodificar as informações, blá, 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 ele se tornou referência. Agora, muitos dos fotógrafos, a maioria daqueles que vieram e que abraçaram a fotografia, já vieram para cá como fotógrafos. Por exemplo, o curso Claros Bruncos, de exposição, acabou de acabar, não sei se foi prorrogada, no mar, uma descoberta recente, né? Os descendentes estão nos revelando esse acervo, que ainda está em mãos particulares, mas que um dia tomara que acabe, né? Mas eles estão preocupados com isso, eu falei muito com eles. O curso Claros Brum já vem para cá fotógrafo, a maioria deles já vem para cá fotógrafo. Eles provocam uma revolução, porque, a meu ver, aí voltando ao que eu falei no início, que eu falei, olha, não tem muita autoridade não, mas eu vou dar minha opinião. Na minha opinião pessoal, eu acho, né, que nós vivíamos aqui um tempo um pouco marasmático, um pouco de marasmo. Né? Eu me lembro, há 30 anos atrás, quando falavam aqui, mais em São Paulo, da fotografia modernista no Brasil, e exaltavam aqueles nomes que eu nem vou citar, porque eu também exalto, não vem ao caso, mas enfim, que são todos tardios, eu dizia, ó, não me levem a mal, mas tudo isso é tardio, vocês ficam enchendo a boca para falar dessa fotografia desses caras, o grande valor deles não é esse, não é o Fotocine Clube Bandeirantes, é a trajetória profissional deles, essa coisa de exaltá-los pela fotografia modernista deles, pelo amor de Deus, 20 anos antes de fazer isso na Alemanha, na França, em vários países. Hoje, 30 anos depois, para minha alegria, eu vejo esses colegas reconhecendo que o modernismo na fotografia no Brasil foi tardio. E foi mesmo, super tardio. E isso mostra, isso é só mais uma prova, né? E se a gente olhar também a nossa imprensa, a publicidade, tudo isso aqui chegou mais tarde. Então, eu diria assim, os grandes nomes do 19, na entrada do 20, vão se tornando mais rarefeitos, né? E a Fórum Malta, uma pessoa aqui, um outro lá, né? Os outros foram entrando em ocaso e eu diria que os nossos anos 10 já são mais fracos, os anos 20 mais ainda, os anos 30, quando na Europa isso tudo estava bombando, aqui a gente estava muito mal. Vamos lembrar, é nos anos 20 que surge a Leica, que é a primeira câmera de filme, né, o filme do cinema, trazer a câmera no olho, trocar as objetivas para mudar o campo abrangido na mesma câmera, blá, 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 blá. É nos anos 20 que aqueles alemães desenvolvem a Rolleiflex, né, do filme 120, etc. e tal. Então, num tempo em que a tecnologia, entre os anos 10 e 20, deu um salto, que as artes deram várias voltas, que as revistas de fotoreportagem bombaram, né, na Alemanha, na Inglaterra, na França, né, anos 20. Aqui, ó, em 28 começa o Cruzeiro. Né? Vamos olhar os nossos anos 30, pessoal, a gente estava muito mal.
Então, essa tecnologia não tinha chegado aqui. Os fotógrafos daqui estavam ainda um pouco, né? O que rolava no campo da expressão, né? A gente estava muito mal. Então, em 1937, com o Estado Novo e tudo que, né? O Estado abraçando a fotografia. Eu digo assim, que a gente tem 2 momentos em que o Estado brasileiro abraça a fotografia. O primeiro é no Estado Novo, com Getúlio e sua turma. E o segundo é com a Funarte do final, a partir de 79 e 80, né? Com o Zé Araújo, Solange Zúñiga, depois o Pedro Vasco. Esse movimento da Funarte, pessoal, foi importantíssimo para renovar tudo no Brasil, inclusive a nossa questão arquivística e tudo. O projeto da biblioteca, tudo vem, né? Mas, enfim, então, naquela época, realmente, a gente estava muito mal, e a chegada, né, esse fluxo migratório provocado marcadamente pela ascensão do nazismo e tudo de horror que lá aconteceu, mas não só os judeus, especialmente os judeus, mas muitas outras famílias também que aguentavam mais, né? Todo mundo se manda para cá, e sem dúvida alguma, Bia, são esses profissionais que chegam aqui com aquela cabeça, com aquela formação, e com o domínio daquela tecnologia, que vão fazer a nossa fotografia renascer. Outro dia eu participei de uma mesa redonda para concluir, que devia estar traduzida no Brasil. Totalmente tecnológica essa, factual tecnológica, mas genial, insubstituível esse livro. Eu tenho a versão da Dover Edition, em inglês. Chama-se História da Fotografia, de Joseph Maria Eder. Ele dirigia essa escola fantástica na Áustria, onde, por exemplo, Alfred Stieglitz foi estudar. Ele foi para a Europa estudar engenharia. Foi para a Áustria estudar fotografia, isso virou a cabeça do Stieglitz, que fez a revolução que ele fez. Pois bem, o curso Klaus Brum vinha de lá, vinha de Viena, estudou, capturou, incorporou tudo aquilo e veio aqui trabalhar. E assim muitos outros. Então, não tenho a menor dúvida de que esse é o momento refundador da fotografia brasileira, tá? É o final dos anos 30 e a década de 40. E esse tempo está pouco estudado. Eu, por exemplo, acabei de escrever um texto sobre Milauran, os arquivos fotográficos das agências de publicidade, eu fiquei pasmo. Onde estão? Deixo a pergunta para vocês. Não consegui encontrar nada de arquivo fotográfico. Ah, Joaquim, esquece. Ah, porque a Thompson foi comprada pela outra, que juntou com a outra. Então, existem em São Paulo empresas especializadas em fazer pesquisa, mas elas só começam em 1970 e poucos, 1980 e poucos para cá. Tá, mas eu quero encontrar os cromos que o Milan fazia para Grant, para Standa, sabe, na década de 50. O Lohan é aquele que foi fotografar na Espanha, não é? Quem? O Lohan. Não, desculpa, o Lohan é aquele que ele chama de Laurent. Não, desculpa, eu estou falando, não tem nada a ver com aquele. Eu estou falando do Milan Auran, que é um francês imigrado, jovem, com a família, que foge da França naquela situação, chega ao Rio em 1939. E em 47, 48 já era fotógrafo de publicidade estabelecido na Avenida Presidente Vargas. Depois ele foi para o segundo endereço do edifício Albacap, que é o Bela Cap hoje, onde estava a sede da Light, da Thompson, da Standard Oil, enfim, ele aluga uma sala no melhor edifício, enfim. Em 50, ele já estava só nesse ramo, em 55 ele já era o cara, ele fez as primeiras fotos de publicidade da Coca-Cola no Brasil. A primeira vez que a Coca-Cola produziu foto no Brasil, né? A Mecan Erickson, era a agência deles, foi o Milan que fez. E são fotos voltadas para a temática local, né? A primeira foto que ele fez é o Rei Momo com as vedetes do Carlos Machado, então, para associar a Coca-Cola ao Carnaval. A segunda é uma festa de São João, que ele armou no estúdio dele. Então eles começam a associar a Coca-Cola com os valores nacionais. Antes eles tinham feito uma campanha que era assim: a nossa tampinha também é do aço de Volta Redonda, assim como a geladeira. O nosso vidro é brasileiro. A madeira das nossas caixas vem das florestas do Paraná. Eles começaram assim, associando a matéria-prima com coisas do Brasil, com commodities brasileiras. E já em 55 eles começam a associar a Coca-Cola com os festejos, os bons momentos da nossa cultura. Mas aí, pessoal, eu fui atrás dos arquivos. E eu tenho interesse também nos efêmeros, nos impressos efêmeros, né?
na papelada, tudo me interessa. Eu quero achar a proposta que ele mandava, como é que era o papel de carta, tinha cartão, a nota fiscal, né? Deve ter em algum lugar, mas eu não achava que, eu fui ingênuo, eu achava que, é publicidade, é um campo, né? E hoje em dia tem toda essa coisa da história empresarial, as empresas. Eu encontrei um campo dificílimo e até desisti, fui por outro lado, enfim, tem outro jeito. Mas é uma coisa que no futuro eu também tenho a curiosidade de entender melhor. Desculpa, eu falo muito. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sem querer estender muito aí, né, pelo horário, mas o senhor pontuou sobre... Se identifica porque a gravação, sim. Seu nome? Meu nome é Hugo Boaventura, sou estudante de Biblioteconomia da Universidade de Brasília. O senhor pontuou sobre a diferença de geração do senhor e dos seus alunos, né, e sobre a diferença de tecnologias e tudo mais, que a cada dia vai melhorando, aumentando e diversificando. E o senhor, que eu esqueci o nome... André. O senhor André falou sobre o analfabetismo visual. Fazendo uma analogia sobre isso e com a grande produção que a gente tem hoje, pelo menos nos últimos 15 anos, assim, que aumentou de forma exponencial na produção de fotografia pelos dispositivos móveis, eu queria saber o que o senhor teria a nos dizer para que nós, já no ensino fundamental, já ali passando pelo médio, até a graduação, até chegar nas pós, mestrados, doutorados e pós-doc, como nós poderíamos fazer com que os nossos jovens, nós como professores, que tivessem um olhar mais focado diante da tamanha produção fotográfica, não só fotográfica, né, mas informacional atual. Muito obrigado. Olha, tentando responder em poucas palavras, tudo começa com a chamada inclusão digital. Nós temos que avançar nas iniciativas de inclusão digital no ensino básico, que hoje se chama, o nome oficial é ensino fundamental. Nós temos que avançar na prática, no desenvolvimento da inclusão digital no ensino fundamental em todo o país. Então as pessoas têm que entender, né, um pouco mais de informática, dos dispositivos, de computador, computacionais, noções básicas de preservação digital. Nós não temos, né? Por exemplo, eu tenho um sonho agora de traduzir uns textos que eu encontrei na Library of Congress, que são sobre textos de 2 laudas cada um. O que você pode fazer com relação às fotos do teu smartphone, da tua câmera fotográfica compacta, né, as suas mensagens, torpedinho, vai de pé tudo, né? Enfim, então eu acho que a gente tem que avançar nesse campo. Outra questão é o ensino da arte. Eu acho que a gente perdeu muito no ensino da arte, né? Nossos problemas são de educação, né? Eu sou da opinião de que a coisa mais grave no Brasil que tem que avançar, em primeiro lugar, é a educação. A segunda a gente pode discutir se é saúde ou se é saneamento. Desculpa, mas a número 1 tem que botar uma na frente da outra. Educação número 1. A 2 pode ser saúde ou saneamento, a 3, enfim. Então, ensino da arte e, claro, a partir do ensino da arte, no ensino da arte, a fotografia pode desempenhar um papel importantíssimo. E aí, se as crianças já, né, trabalharem com isso, eu acho que isso vai entrar bem. Agora, sem esquecer de desenvolver o hábito da leitura, né? Porque eu também acho que a questão do livro no Brasil só se resolverá quando o hábito da leitura passar a ser incutido na infância. E onde isso se dá? Na escola. Então, acho que vem tudo junto. Para mim, né? Vem tudo junto. Muito obrigado. Só para complementar aqui, e além disso, eu acho que é educação, mas uma educação não é a educação que está aí. Eu acho que se você não possibilita o indivíduo ter uma leitura de mundo, ele vai ser ingênuo diante de qualquer fonte de informação, seja imagem, seja escrito, seja a comunicação, em qualquer tipo de informação. Então, acho que, e tratando-se da imagem em particular, você pegar um aborígene que nunca ouviu falar, né, da Santa Ceia, se você mostrar a imagem da Santa Ceia, para ele aquilo vai ser simplesmente um almoço entre amigos, as pessoas jantando. Ele não vai saber que Leonardo da Vinci, que todo um processo cultural de renascimento, ele não vai ter esse conhecimento. Então, acho que é educação. Uma educação não que está aí hoje, mas uma educação realmente voltada a formar um indivíduo para não ser ingênuo diante da informação, seja ela qual for.
O hábito da leitura é que nos abre, né, para o mundo, é que dá a cada pessoa a possibilidade de traçar o seu caminho, escolher as suas leituras, construir a sua. Acho que a leitura é a chave. E a leitura da imagem vem na sequência ou vem junto. Por isso, com certeza. Bem, eu assim, alguém mais? Eu acho que está todo mundo um pouco cansado, foram 2 dias, né? Bem movimentado. Queria agradecer em particular, né, todos vocês que estão aqui resistentes, que estiveram aqui com a gente, sem vocês aqui nada faria sentido. A gente, quando vai fazer um evento, a gente começa a organizar, né, Laila, né, André, Marcelo, né, o pessoal que ajudou aí, Juliana, Ana, Márcio, né, o pessoal do Arquivo Nacional, da filmagem, né, que possibilitou que isso aqui, estivéssemos aqui junto, né, os palestrantes, que sem contribuição também, a gente não teria gerado esse debate, muitas coisas a se fazerem. A gente fica à disposição aí para continuar tecendo essa rede. Acho que a rede não para, ela continua sendo construída e todo mundo tem sua grande contribuição, independente se é doutor, se é aluno, se é interessado, simplesmente num tema. Acho que a gente constrói, é assim que a gente constrói os objetivos e desenvolve uma área, seja ela qual for. Eu agradeço mais uma vez, Marcelo. A gente tinha previsto um encerramento mais protocolar, eu ia subir na mesa, tudo, mas vamos aproveitar que o Joaquim Marçal está na mesa, o André. Eu queria chamar, então, aqui à frente, por favor, o Marcelo, a Laila, né, que foram, assim, sem desmerecer as outras pessoas que viabilizaram o evento, né, mas foram pessoas aí que suaram muito a camisa para que o evento desse resultado, né. Eu acho que o objetivo do GEPAF, o objetivo que o Marcelo tinha quando ele propôs que a gente fizesse a coisa em conjunto, a gente chamou de primeiro ser encontro integrado também, porque não é uma coisa só do GEPAF, né? É uma coisa que envolve outras pessoas, outros olhares, outras perspectivas, né? Eu acho que o sucesso se deu até por conta dessa perspectiva plural de abordagens, né? Eu, como coordenador do GEPAF, deixo aqui um abraço, um beijo carinhoso da Thelma, que teve que sair por conta do avião, a vice-líder do grupo, né? E agradeço, assim, de coração pela oportunidade, agradeço a vocês e, como o André falou, né, isso é um processo contínuo, nunca tem fim. Então, novos encontros virão ano que vem na Colômbia, e não é só dos encontros que a gente alimenta essa produção de conhecimento. Leitura, escrever, ler, refletir e trocar informações, trocar reflexões. Então, agradeço de coração, Marcelo, pelo espaço, André, que tem sempre sido um companheirão do grupo, né? As outras pessoas do grupo, Tânia, Natália, que estão aí presentes, que sempre participam, ao Joaquim Marçal pela palestra, assim, apaixonante a palestra, né? Que bom que assim que ele falou, que veio assim que eu não preparei nada, queria fazer um PowerPoint e tal, e foi refletindo e foi uma coisa assim que todos pensamos juntos, né? Então, agradecer de novo a Laila, agradecer a todos e muito obrigado e até o próximo evento.